Deixa eu botar aqui que tá gravando. Pronto. Vamos lá começar hoje nossa aula de hoje de língua portuguesa. Olha aí, nós estamos aqui hoje na sexta-feira, né? Hoje é nossa aula de língua portuguesa. Sejam bem-vindos todos os alunos do terceiro A até o terceiro F, né? Meus alunos aí durante toda essa quarentena e agora os novos alunos do terceiro E e F, sejam bem-vindos também, tá? Então, gente, a gente vai trabalhar hoje um assunto que por muitas vezes não esteve tão próximo da escola, que é a linguagem digital, e a gente chama de hipertexto. É como se a escola tivesse só a obrigação do ensino obrigatório, da formalidade da língua, com o português padrão, com as regras, mas a escola, de acordo com a BNCC e de acordo com os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa, é papel também da aula de língua portuguesa trabalhar a linguagem digital. Até porque vocês vão fazer no Enem uma prova de linguagens. Então, diferentemente, por exemplo, da prova de matemática, de exatos que vocês vão fazer, que são 45 questões de matemática, na prova de linguagem, vocês vão fazer prova de assuntos de língua portuguesa, de linguagem digital, que está dentro também da parte de língua portuguesa, língua estrangeira e educação física, além de artes. Então, a prova de linguagem ela é bem ampla, tá? Então, se dá bem na prova de linguagem, não só quem domina as regras do português padrão, mas quem consegue desenvolver várias modalidades da língua, inclusive a linguagem digital, tá? Essa aula de hoje é importante e legal, porque eu vou fazer alguns treinamentos com vocês online. Vou pedir para vocês abrirem aí o celular e fazer alguns testes junto comigo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que debater dentro da noção de linguagem, a internet trouxe uma possibilidade de novas formas de comunicação. Não só comunicação, mas interação no seu sentido amplo. Porque essas formas e ferramentas que foram trazidas para a gente usa no dia a dia, né? O WhatsApp, o Messenger, as redes sociais como o Facebook, Instagram, cada dia vão mudando a relação de convivência entre a gente. E a gente vai se adaptando. Porque quem imagina, por exemplo, a vida antes do WhatsApp? Eu não consigo nem lembrar como era fazer uma conversa entre amigos, né, interagir com as pessoas antes do WhatsApp. E as ferramentas elas vão se adaptando e a convivência entre nós também vai mudando. Porque essas ferramentas vão entrando e se colocando na nossa vida, e é a partir dela que a gente pode ler, ouvir, falar ao mesmo tempo com várias pessoas, falar com pessoas de outros países, fazer uma aula como essa remota, e todo mundo aqui está me acompanhando ao vivo. A gente pode compartilhar a mesma leitura, mas nem sempre ao mesmo tempo, né? Então, existem ferramentas nesse espaço de convivência da internet que, com certeza, gente, a internet é uma invenção das mais brilhantes da nossa modernidade. E a internet trouxe para a gente outras reflexões também, tá? Porque a tecnologia digital, a gente está vivendo hoje um momento muito especial da história da humanidade, de várias descobertas e evolução a partir da tecnologia. E bobo é quem pensa que a tecnologia digital e a internet é interessante apenas para comunicação ou para interação pessoal. Mas em todas as áreas do conhecimento, a área empresarial, hospitalar, hoje em dia tem cirurgias que são feitas um médico num país e um médico no outro através dos robôs, através da tecnologia digital na parte hospitalar, também na parte de produção farmacêutica, de tecnologia de produção, de comércio. A gente vai falar um pouco lá na frente sobre o e-commerce, né, que é esse boom que a gente está convivendo hoje, que é as compras online. E esses avanços tecnológicos, essas transformações,
fazem com que a gente se adapte. Tanto que, gente, se você passar um dia fora da internet, você está desatualizado. Você está desatualizado numa atualização, por exemplo, do Instagram, que permite você fazer uma outra coisa que um dia antes você não era possível. Como no WhatsApp também, antigamente você escrevia algo e agora você pode apagar o que você escreveu. Você pode fazer chamada de vídeo com mais de uma pessoa. Então, essas tecnologias, elas mudam as vidas das pessoas. Imagine a gente nessa quarentena, se a gente não tivesse essa tecnologia digital. Tanto para conviver com os outros, né, em vários setores da vida humana, quanto para comprar remédio, para a gente poder fazer compras de uso comum para dentro de casa, comida. Então, esse progresso tecnológico, ele é evidente, tá? E agora você pode, gente, antigamente, não sei se vocês chegaram a ver isso, a gente não vai debater muito essas coisas, mas quando eu estava na universidade, por exemplo, ainda tinha disquete. Não sei se alguém aqui sabe o que é disquete? Alguém lembra o que é um disquete? Alguém já viu um disquete? Sim. O disquete era o primo distante do pendrive. Só que o poder de armazenamento de um disquete era tão pequeno que às vezes nem cabia um trabalho do Word em uma música completa. A gente tinha que fazer malabarismo para formatar eles, zipar o arquivo, né, para poder facilitar essa comunicação. Então, essa tecnologia ela avançou. E o que é que isso tem a ver com língua portuguesa? Tudo. Tá? A gente sabe que a linguagem da comunicação digital ela é binária, mas entre uma questão do mecanismo da linguagem, né, na internet. Mas a gente está falando aqui da linguagem digital, enquanto a gente trabalha a linguagem, a gente se coloca como falante, ouvinte, escrevente dentro da rede, nas diversas esferas possíveis. Tá? A gente pode usar a internet, a gente pensa que a gente só usa a internet para questões informais. Não, existem palestras, existem, hoje em dia, gente, tem audiências jurídicas de conciliação, por exemplo, por videochamada. Existem julgamentos, existem júris populares que são mediados por questões digitais, tá? Então, agir com a língua, sendo através do audiovisual, como a gente está fazendo agora, as tecnologias elas estão sempre se recriando e trazendo ferramentas novas para que a gente também esteja dentro desse avanço tecnológico. E a gente usa a língua, se a gente usa a língua, é linguagem digital própria nossa, tá bom? Vamos lá. E para a gente terminar essa parte, eu trago aqui um teórico bem importante, Detrosos, que ele diz que, de fato, a tecnologia é um grande agente de transformações e o principal fator responsável pela criação de novas linguagens. Gente, se a gente pensar direitinho, como antigamente a gente tinha o MSN, alguém aqui lembra do MSN? Que a gente escrevia lá, né? Que é o primo também antigo do WhatsApp. A gente tinha pouquíssimos recursos para falar com a pessoa, né? A gente tinha já os emojis que a gente já usava, né? Os emojis, às vezes, eles são mais interessantes e dizem mais coisa do que a gente escrever. Né? As figurinhas, como a gente tem hoje, e as figurinhas, elas dão um teor, um tom muito mais completo, às vezes, do que uma frase em textos verbais. E essas novas linguagens, elas vão acontecendo. Memes. Gente, a gente pode passar o dia inteiro vendo meme. Né? E essa tecnologia digital, essas redes, elas são muito dinâmicas. Passar um dia fora da internet, existe um meme que bomba na internet, como aquele meme, aquele vídeo das irmãs no aniversário. Você abria a internet, tudo era sobre aquilo, e você está um dia sem estar inserido nisso, você está completamente fora do que se discute nas redes sociais. Tá? As redes sociais hoje também influenciam muito nas eleições, né? Na relação da democracia. A gente tem um lado negativo também do uso das redes sociais com as fake news, né? E as deepfakes também, né? Essa deep web que existe aí por trás. E a gente, através da tecnologia digital, a gente já acorda de manhã e existem várias ferramentas na nossa mão
Existem várias ferramentas na nossa mão, na palma da mão, um tablet, um notebook, também a interação da tecnologia digital também na televisão, tá? Hoje em dia a gente também tem essa interatividade muito grande na televisão. A tecnologia digital hoje, a gente educa os filhos, né? A gente se educa, a gente faz curso, a gente tem aula, e a gente tem relacionamentos, né? Quem aqui não já conheceu um paquerinha, já namorou pela internet, já se conheceu, vai mostrando a vida, vai mentindo, né? Fazendo as suas conversas, e quem já não foi traído também na internet, né, gente? O espaço da internet é aberto também para essas coisas. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui. Eu queria que vocês, agora, gente, pegassem aí um pedaço de papel, tá? E a gente vai fazer essas questões juntos, tá certo? Eu não vou deixar muito tempo para a gente parar para responder, mas aí vocês tentam responder no caderninho de vocês aí, algum papel, para vocês verem se vocês realmente entenderam essas questões. Para vocês terem uma ideia... Professor, tá um pouquinho difícil de eu fazer, porque eu não tô em casa. Não tem problema. Você quiser, você anota no papel, ou tenta na sua memória mesmo, do jeito que você quiser fazer. Tá bom? Fique tranquilo. Essa questão aí, gente, é uma questão do ano passado. Tá? Eu vou, nesses próximos assuntos e próximos dias também, eu vou trazer mais questões do Enem para vocês se adaptarem à linguagem que o Enem trabalha, os assuntos, tá bom? Então, é o seguinte, essa questão é do ano passado, nós temos aí uma tirinha, lembrando para vocês que toda vez que tem uma tirinha é um gênero textual misto, né, visual e também verbal, e normalmente a tirinha ela tem um caráter humorístico, ou crítico também, tá? Lembrando que, como, vou falar uma coisa, parece absurdo, mas todo mundo sabe que a leitura é da esquerda para a direita, logicamente, e normalmente o efeito de humor dá entre o meio e o final, tá? Então, vamos lá. Então, temos três tiras aí, né? 3 quadros, e o primeiro tem assim, ideologia e internet. 1. Nova ética. Alguém fala, você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional. Então o cara está questionando aí, você não era da oposição? O cara diz, não, coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional. Isso é a nova ética. 2, novas oportunidades. Meme, eu cobro X. Textão, eu cobro Y. Quer dizer, se quiser que eu trabalhe para você, meme é um valor. Textão, para ir bombar na internet, eu cobro Y. E o terceiro, nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. Veja aí o debate que está se fazendo aí sobre a ideologia na internet, né? Nós não podemos também esquecer de analisar nas questões a fonte, né? Aqui é disponível no site o esquema, e aí a gente vai analisar. Dê uma olhadinha aí nas questões. Deixa eu só, acho que entrou alguém aqui, deixa eu só sair aqui. Eita, pau. Alguém entrou aqui. Pronto. Aí vamos lá ver como a internet vai trabalhar essa linguagem digital. Aí o Enem diz assim, a internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais, as novas relações sociais, né, que a gente tem, e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. Então, o que é que ele está dizendo aí? A internet fez com que surgissem novos paradigmas, novas relações sociais que são levadas através da linguagem pela internet, e também impulsionou a modificação de outros que já existem, na política, em outros lugares também. Aí diz assim, a principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a... O que é que essa tirinha critica aí? Quando fala sobre a nova ética, as novas oportunidades e essa nova bolha da opinião na internet. Letra A. Aí sim, toda vez que você for ler uma questão, gente, não leia só a resposta, não. Leia lá o finalzinho da pergunta, que é um texto que complementa com a resposta. Faz assim, ó.
A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a criação de memes. A tirinha aí está criticando a criação de memes. Vocês acham? Não. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a ampliação da blogosfera. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a supremacia das ideias cibernéticas. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a comercialização de pontos de vista ou é a banalização do comércio eletrônico? O que vocês acham aí que é a resposta? Letra Acho que é D. D. Letra D, né? Vamos lá. Vejam, vamos ver primeiro, a gente tem que analisar. Estão vendo que o Enem, ele não vai fazer perguntas sobre a ferramenta, não vai fazer perguntas mecânicas sobre a internet. É sobre o uso da internet e essas novas oportunidades. Vê, em algum momento aí tá se criticando os memes? Não. A letra A está errada porque o que ele fala aí, que meme eu cobro, textão meme eu cobro X e textão eu cobro Y, quem está comercializando aí o uso da linguagem na internet é o usuário, então o meme não tem nada a ver com isso. Ampliação da blogosfera é o quê? A criação da blogosfera não tem como se fosse a troposfera, existisse uma camada que os blogs entraram, não tem nada a ver essa alternativa. Supremacia das ideias cibernéticas. Como assim, ideias cibernéticas? As ideias, elas acontecem tanto presencialmente quanto na internet, e não existe uma consequência dessa supremacia das ideias cibernéticas sendo criticada aqui. O que está sendo criticada é como os homens utilizam do comércio para vender suas ideias, para colocar textão na internet, para se posicionar em relação a algum candidato a político e tal. Mas a letra D diz que a principal consequência criticada na tirinha é a comercialização de pontos de vista. No primeiro, ele está criticando como alguém politicamente se coloca, mas se alguém pagar melhor. No outro, se escreve textão ou meme, ou outro, se você vai vender sua opinião. Então, a crítica aí é a comercialização de pontos de vista. Questão do ano passado, viu? Vamos lá, segunda questão. Toda vez que a gente for analisar um texto, gente, um trecho aí, a gente vai olhar a fundamentação. De onde é que veio esse texto? É de leve, o nome do texto é A Máquina Universo, Criação, Cognição e Cultura Informática, aí de Porto Alegre. Aí o texto diz assim: a rede é, antes de tudo, um instrumento de comunicação entre pessoas, um laço virtual em que as comunidades auxiliam seus membros a aprender o que querem saber. Os dados não representam senão a matéria-prima de um processo intelectual e social vivo, altamente elaborado. Enfim, toda inteligência coletiva do mundo jamais dispensará a inteligência pessoal, o esforço individual e o tempo necessário para aprender, pesquisar, avaliar, integrar-se a diversas comunidades, sejam elas virtuais ou não. A rede jamais pensará em seu lugar, fique tranquilo. O texto está dizendo aí que, por mais que a rede seja um espaço coletivo de comunicação, mas cada um tem o seu espaço de escolha, né? E nunca a rede vai dispensar o lugar do usuário, né? De quem é o próprio usuário da internet. Aí a pergunta do Enem diz assim: no contexto das novas tecnologias, como a gente debateu agora há pouco, de informação e comunicação, a circulação de saberes depende lembrando, as alternativas aí são alternativas que têm respostas que estão até corretas em relação a outras coisas que se perguntam. Mas ele está perguntando aí, no contexto desse texto aí. Então, a circulação de saberes depende de quê? Para vocês aí, qual é a resposta? Depende da otimização do tempo, confiabilidade dos sites, contribuição dos usuários,
quantidade de informação ou colaboração de intelectuais? O que vocês acham? Esse texto fala o tempo inteiro que os saberes dependem de quem, especificamente? Alguém sabe? Alguém quer chutar aí? Simples, né, gente? Resposta é letra C, contribuição dos usuários. Ele diz o tempo inteiro que por mais que a comunidade auxilie, a gente também só aprende o que a gente quer aprender. A gente só usa o que a gente quer usar. A gente só disponibiliza dados que a gente quer utilizar. Então, toda a inteligência coletiva, ele até diz aqui, ó, jamais dispensará a inteligência pessoal. A rede jamais pensará em seu lugar, fique tranquilo. Então, é uma questão simples, né? Em nenhum momento se fala otimização do tempo, é usar o tempo de forma razoável, né? Você controlar o seu tempo. Em nenhum momento ele fala de confiabilidade dos sites, nem quantidade de informação, nem colaboração de intelectuais. Se você for só pegar a pergunta aí para a resposta, várias dessas respostas poderiam estar corretas, porque realmente os saberes também só dependem de circular na internet se tiver a colaboração de intelectuais, não é isso? Mas o Enem deixa bem claro, no contexto das novas tecnologias, inclusive do que está sendo dito nesse texto. Tá bom? Vamos agora para uma tirinha, outra tirinha, só que agora de Mafalda, né? Vamos aí acompanhar a Mafalda. Lembrando a vocês aí que nosso querido Quino, né, que é o criador de Mafalda, né, faleceu há pouco tempo, é um argentino, e como Mafalda já é um presente dele para a gente, ainda mais depois da morte dele, provavelmente, talvez Mafalda esteja aí dentro mais ainda das questões, das provas que a gente vai visualizar por aí, tá? Então, vamos lá. A amiga dela, que agora... Alguém lembra o nome da amiga dela? Eu esqueci agora o nome dela. Alguém lembra? Esqueci o nome dela agora. Aí ela diz, tem razão, Mafalda. Não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformavam em aprender corte e costura. Nossa geração é diferente. Desculpa, nossa geração é diferente. É a geração da tecnologia, da aeroespacial, da eletrônica, etc. Portanto, eu não vou cair na mediocridade do corte e costura. Nunca. A ciência me chama. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética. Então, ela critica o corte e costura e no final ela diz que vai comprar uma máquina de tricô. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês lá na análise que a gente estava fazendo no começo, que às vezes a internet e a linguagem digital ela vai aprimorar, vai melhorar práticas e ferramentas que já existem, por exemplo. Tá? E isso vai fazer com que se usem ferramentas mais dinâmicas, mais tecnológicas, e as práticas elas continuam, só que em formatos diferentes. Né? Vamos lá e vamos ver se a gente consegue responder. No processo de modernização apresentado na tirinha, Mafalda depara-se com um contraponto entre o domínio dos modos de produção e a geração de novas ferramentas com a tecnologia de informação e comunicação, o acompanhamento das mudanças na sociedade e o surgimento de novas opções de vida e trabalho com a cibernética. C. A constatação do avanço da tecnologia e a proposição de reprodução de velhas práticas com novas máquinas. A apresentação de novas perspectivas de vida e trabalho para a mulher com o avanço das tecnologias de informação. E a aplicação da cibernética e o descontentamento com a passividade do cotidiano das mulheres no trabalho de corte e costura. Então, voltando lá, né, a amiga de Mafalda está fazendo uma crítica aí, que ela é uma mulher moderna, que não vai seguir os passos da mãe, que vai ser uma mulher que não vai se entregar ao corte e costura, porque ela é da geração da tecnologia, mas no final ela diz que vai comprar uma máquina de tricô. Então a prática continua, né? A mulher dentro do mercado de trabalho e dentro das práticas da costura, né? Da linha, da agulha e tal,
Só que agora ela vai usar a máquina de costura. Então, o processo de modernização apresentado para ela tem um contraponto, que está na letra C. A constatação do avanço da tecnologia, né? Se constata que a tecnologia avançou, como a própria amiga de Mafalda fala, mas ela propõe a produção de velhas práticas com novas práticas. Então, ela disse o tempo inteiro que não ia se entregar a essa nova, ao que a mãe foi, mas no final ela diz, tá, mas eu vou comprar uma máquina de tricô. Então, a resposta aí, letra C. Qualquer dúvida pode perguntar, viu, gente? Estou por aqui. Vejam, um assunto importante que a gente vai trabalhar dentro dessa linguagem digital é o ambiente virtual. Tá? Porque quando a gente fala de ambiente físico, ele é muito restrito. Eu estou aqui no quarto, esse ambiente aqui, se eu não tivesse um ambiente digital, ele seria restrito ao que está palpável aqui. Tá? Só que no ambiente virtual, existem vários elementos tecnológicos que estão disponíveis através de links, de páginas, de sites, que não são apenas uma tela. A gente não tem mais disponibilizado apenas uma tela. Essa tela é o portal para a gente entrar em um ambiente virtual em que estão disponibilizadas ferramentas de acesso a várias coisas, como a interação, como a gente está tendo aqui, de professor e aluno, também a questão aqui de leitura, eu posso ler um livro no e-book, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, tá? Eu posso produzir um texto, eu posso produzir conteúdo na internet, eu posso construir um produto no Instagram, eu posso fazer pesquisa, eu posso fazer conteúdo, que é esse ambiente virtual que a gente chama de AVA, que é um ambiente virtual também da aprendizagem, tá? Lembrando que nem todo ambiente virtual é de aprendizagem, né? Mas o que a gente está falando aqui é um ambiente virtual de aprendizagem. E hoje em dia, por exemplo, tem cursos de graduação à distância, cursos técnicos à distância, e existem professores e monitores que estão envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem, que, de certa forma, é um ambiente que tem muito mais ferramentas do que um ambiente físico, tá? Por exemplo, eu posso pegar essa aula que eu estou dando aqui hoje e ter dado essa aula para vocês de manhã lá na escola, e eu não teria a possibilidade de ampliar esse ambiente virtual com várias ferramentas diferentes disponíveis para que a gente tivesse esse assunto, tá bom? Vamos agora para a próxima questão do Enem. Tá? Essa questão aí é de 2016, tá? Vamos lá? Estão prontos aí? Mostra aí que vocês estão vivos, digam alguma coisa aí. Estão vivos, estão por aí? Estão vivos. Vamos lá. Sim. Um texto aí de 2012 da agência RS, e diz assim: em um mundo onde o boca a boca tornou-se virtual, é de extrema importância que a empresa se faça presente e tenha um bom canal de comunicação com o consumidor. Enfim, a empresa deve saber interagir com o seu consumidor, atender às suas necessidades, dúvidas e estabelecer um contato direto, claro e contínuo com os consumidores cada vez mais exigentes. O que é que esse texto diz aí? O boca a boca deixou de ser só fisicamente, mas na internet também, né? Eu compro um produto, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu comprei um carro ano passado, e o meu carro ficou faltando uma peça lá, a alça do meu carro. Eu fui cobrar na empresa, né, na Ford, cobrei, e me deram um monte de prazo. Mas quando eu fui na internet, no Facebook da empresa, e comecei a fazer comentários nos posts da empresa, e as pessoas começaram a ouvir comentários das pessoas, né, os meus comentários, aí outras pessoas já comunicaram em cima. Não deu muito tempo, a empresa entrou em contato comigo, porque esse boca a boca sobre os produtos, né, sobre as empresas, ela vai acontecendo, então a empresa tem que saber interagir com os clientes, né, seja em sites lá do consumidor também, seja nas redes sociais, e esse contato tem que ser direto, tá bom? Então esse boca a boca existe também nas redes, tá? Aí o Enem diz o seguinte: o texto apresenta um assunto interessante e atual,
uma vez que a internet constitui-se como um meio de comunicação eficiente até demais. Nesse contexto, boca a boca é uma expressão indicadora de que as redes sociais se tornaram um recurso de comunicação de fácil acesso e baixo custo para o consumidor de variados produtos. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Existem afirmações que estão aqui que são verdades. As redes sociais são de fácil acesso e baixo custo, mas em algum momento nesse texto se diz que o boca a boca é uma expressão que indica isso? Não. Essa letra A, ela está correta, mas não para essa pergunta, tá bom? Então, o boca a boca é uma expressão que indica que as redes sociais se tornaram fonte fundamental para indicações de amigos e divulgação de produtos, marca de serviço das empresas? Certo ou errado a letra B? Certo ou errado? As redes sociais se tornaram importantes para a divulgação de produtos? Sim. Resposta letra B. Por quê? Se diz que dentro das redes sociais, a divulgação de produtos e marcas e serviços são importantíssimos por indicação de amigos e pessoas conhecidas. Então, o boca a boca é importante dentro das redes, sim. Tá bom? Então, a resposta é a letra B. As redes sociais são um sistema de comunicação que agrupam empresas e indivíduos semelhantes com objetivos diferentes. As redes sociais, normalmente, quando a gente está numa rede social, as empresas e os indivíduos, eles têm objetivos em comum, né? As redes sociais permitem às empresas buscarem novos profissionais para o seu quadro de pessoal. Isso é verdade? É. Mas as empresas não buscam novos profissionais através do boca a boca. Está se falando sobre boca a boca. As redes sociais possibilitam aos usuários se fazerem presentes e atuantes na internet. Não tem nada a ver sobre boca a boca, né? Então, a resposta é a letra B. Vamos lá? Continuando. E aí, vamos agora para o que a gente chama de internetês. Hoje vai fazer uma prova de linguagens, uma prova do Enem. O Enem vai comentar algo sobre o internetês, vai comentar algo sobre as abreviações, como VC, como KD, né, como várias outras abreviações e uma linguagem própria da internet. Mas será que a gente escrever também através de emojis, né, que também chama de emoticons, né, através de figurinhas, isso vai afetar o aprendizado das regras ortográficas? Não, são coisas diferentes. Eu, por exemplo, professor de português, formado na área de língua portuguesa, domino o português padrão, mas no ambiente da internet, nas redes sociais, com meu grupo social bem delimitado, eu utilizo emoji, utilizo figurinhas, utilizo abreviações, e sou consciente desse uso lá e esse uso em padrões formais. Mas também eu posso utilizar lá no WhatsApp, por exemplo, uma linguagem formal quando o grupo que está naquele grupo é um grupo do meu trabalho, é um grupo mais formal com o meu chefe. Então, o internetês, ele não deve ser banido, ele não é nenhuma ameaça para a língua portuguesa. O Enem também entende isso, entende que são lugares diferentes, variedades da língua diferentes. E nós, como falantes nativos, alfabetizados que somos, sabemos muito bem a diferença se eu vou colocar VC numa conversa do WhatsApp ou se eu vou colocar numa redação do vestibular. Então, nós somos aptos para lidar com diversas variações da língua. Eu estou aqui falando com vocês no papel social de professor, estou dando uma aula o mais formal possível, por mais que ainda exista uma informalidade, mas quando eu saio daqui e sou amigo, sou filho, né, sou amigo com as pessoas que eu vou conversar num grupo, numa rede social, por exemplo, como o WhatsApp, por exemplo, as minhas variedades da língua vão se adaptar ao meu público que está conversando comigo. Então, essas mudanças, elas acontecem no internetês também, porque
a gente precisa, na linguagem digital, de algo mais dinâmico, algo mais rápido e algo que um símbolo represente um texto enorme que eu vou colocar. Quem aqui não já comentou algo com uma figurinha que é muito mais completo do que você escrever um texto verbal? Esses novos tempos indicam que a gente precisa de várias ferramentas de comunicação que vão, de certa forma, dizer até muito mais do que o português que a gente vai usar, por exemplo, padrão. Mas isso é escolha, logicamente, e como nós somos falantes nativos, a gente sabe se adequar às necessidades da gente, tá bom? Então, o Enem e a UPE, por exemplo, entendem que o internetês é usado num ambiente específico para ele, que é uma linguagem mais rápida, mais dinâmica, e acaba sendo até um pouco mais completa do que uma simples frase, né? Nós temos aí os emojis, né? Por exemplo, você coloca um emoji apaixonado, ou um emoji com esses, como tem essa aqui, de um susto, a partir da informação que alguém coloca, às vezes, esse susto, essa carinha de susto, diz muito mais do que você dizer, eu fiquei assustado. Então, o emoji também é uma linguagem muito apropriada, uma linguagem muito interessante, e ela acaba dizendo muita coisa. E esses emojis hoje em dia também existem várias variações desses emojis, tem até os emojis que você cria, né, a partir de uma semelhança com você. E como não falar das figurinhas, né? E aí, como é que a gente trabalha com as figurinhas? Eu posto uma questão lá no WhatsApp para vocês, e aí, Dana, chove figurinha, que são figurinhas que tem movimento ou não. E essas figurinhas são, normalmente, expressões que são trazidas da linguagem do dia a dia, através de uma imagem, normalmente, ou de um vídeo, ou de um GIF, que dizem muito mais, às vezes, tem muito humor, também tem muito sarcasmo, às vezes, né? Tem muito mau humor também, dependendo aí da sua tirinha, desculpa, da sua figurinha. Aqui eu botei aqui uma passada, né? Que normalmente é quando alguém coloca alguma coisa que choca a gente de alguma forma, né? Aqui, ó, vim ver como tá o clima aqui, lembrando que essas figurinhas também, elas fazem uma relação muito própria com o contexto, tá? Porque por que botou-se Maju com o clima? Porque Maju era apresentadora da parte de climatologia, né? Do clima do Jornal Nacional. Então, vou ver como é que tá o clima aqui. Lá vem chuva de asneira, uma figurinha com a senhora dizendo. Então, existem figurinhas para todo tipo de situação que a gente cria e que, de certa forma, é uma linguagem completa e uma linguagem muito rica e uma linguagem muito dinâmica, tá bom? Então, TNTs aí também tá dentro. Eita, bexiga. Eu fico saindo para mostrar para as pessoas que estão entrando e acaba complicando aqui. Vamos lá. Essa questão aí do Enem tem a ver exatamente com esses emojis aí, tá? E essa questão do Enem é do ano passado. Veja aí uma questão aí do ano passado, que aí vai trabalhar sobre as tirinhas. O Enem nunca vai perguntar o que essa tirinha significa, o que essa figurinha significa, não é isso, mas que relação ela trouxe ao ser utilizada nesse meio de comunicação que está aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que essa imagem aí foi tirada do Facebook, tá ali, ó, www.facebook.com/o meu segredinho, e tem várias imagens aí, né, vários emojis aí, tem o de curtir, que é ligado aí ao Facebook, né, aí tem não contém glúten, curtir, coração, sem glúten e com sabor, amei, sem glúten e barato, hahaha, uma risada. Aí tem uma carinha de espanto. Sem glúten, barato e gostoso. Uau! Um tristinho. Sem glúten, mas pode conter traços. Que tem alguns alimentos que têm glúten, que diz que não tem glúten, mas diz que pode ter alguns traços de produtos que tenham glúten. E o outro de raiva, rótulo tá todo errado.
nas redes sociais, principalmente no Facebook, isso aí tem mais a ver com a rede social Facebook. Antigamente só tinha o botão de curtir, hoje em dia tem várias outras reações que chamam, né? E às vezes vem essas imagens para a gente fazer essa nossa avaliação de acordo com o que é colocado para a gente. E aí o padrão deles é esse aí, tá? Curtir, coração, riso, espanto, choro e raiva. Glúten. Vocês estão percebendo aí que a avaliação e essa reação é de acordo com o glúten, né? Vamos lá para a pergunta. Essa imagem ilustra a reação dos celíacos. O que é celíaco? São pessoas que são sensíveis, né? São alérgicos ao glúten, tá? Essa imagem ilustra a reação dos celíacos ao ler rótulos de alimentos sem glúten. Essas reações indicam, em geral, os rótulos desses produtos. Essas reações indicam que, em geral, os rótulos desses produtos trazem informações explícitas sobre a presença do glúten, oferecem várias opções de sabor para esses consumidores, classificam o produto como adequado para o consumidor celíaco, influenciam o consumo de alimentos especiais para esses consumidores e variam na forma de apresentação de informações relevantes para esse público. Qual é a resposta? Eu acho que é C. Vejam, o C só fala que classifica o produto como adequado, mas existem outras reações aí. E essas reações, elas vão variar de acordo com a informação que está lá. Porque, por exemplo, se vocês estão olhando aí, tem assim, ó, não contém glúten, então, o produto que eu vou consumir, tem lá escrito, ó, não contém glúten, beleza. No rótulo, tem glúten, não tem glúten e tem sabor, amei. Sem glúten e barato, ainda tem lá, ó, rótulo tá todo errado. Então, essas reações dos celíacos, eles vão variar na forma da apresentação das informações relevantes para esse público. Tanto, a letra E, tanto que ele está dizendo, eles vão variar de acordo com a apresentação das informações relevantes para esse público. Quer dizer, quanto mais informação tiver no rótulo ou não, as reações vão acontecer. Tanto que lá em cima tem assim, gente, ó, reações celíacas ao ler um rótulo sem glúten. Então, estão vendo que aí, essas carinhas, essas imagens... Oi. O senhor parou a apresentação. Parou? Sim. Espera aí, deixa eu botar lá. Voltou? Voltou. Pronto. Estão gostando assim da aula assim, gente? Trabalhando nas questões, tá tranquilo? Beleza? Sim. Vamos lá? Então, estão vendo aí, né? Então, preste atenção nisso, tá bom? Porque essas carinhas elas vão mudar de acordo com o rótulo, tá bom? Vamos lá. Então, uma questão aí massa sobre linguagem digital aí, que são os emojis, né? Também chamados de emojis. Essa questão aí é uma questão que caiu no Enem 2014, tá? Do autor chamado Spy, de um livro chamado Conectado. E o texto diz assim: usei uma conexão via computador pela primeira vez em 1988. Morava na França, trabalhando como correspondente da Folha de São Paulo, e concordei em utilizar um laptop Toshiba T1000, equipado com um modem de 1.200 baus, para transmitir minhas reportagens. O texto entrava direto nos terminais da redação, digitalizado, segundos depois de composto na tela de cristal líquido do pequeno Toshiba. O laptop sequer tinha disco rígido. Era tudo comandado por disquete e gravado em disquete. Lembra que eu falei dos disquetes? Permitiu-me
não só a Olivetti, como o Vetusta Telex de casa. A Olivetti é aquelas máquinas de digitar, datilografar. Em seguida, eu pegava o telefone e chamava a redação para saber se o texto entrara bem. Até que um dia, um engenheiro de informática do jornal me disse que, dali em diante, não precisaríamos usar mais a ligação telefônica internacional tradicional muito cara, para saber se o texto havia chegado corretamente ou tirar dúvidas sobre o manuseio do computador. Poderíamos fazer aquilo via chat, uma conversa textual na tela do próprio laptop. Essa maravilha seria possível por meio de um programinha de conversação. Então, aí vocês estão vendo aí, né? Em 88, a evolução aí do que foi naquela época o chat, que para a gente é algo tão normal, mas antigamente a gente tem que ligar, né? Fazer ligação. Hoje em dia a gente faz uma chamada de vídeo e tal. Então, aí fala na década de 88, tá? Ali era um correspondente da Folha de São Paulo e houve essa mudança aí. Vamos lá. Que questão é essa? 6. O texto apresenta uma situação de uso das tecnologias de comunicação e informação por um jornalista, não é isso? As tecnologias de informação daquela época. A mudança do uso do telefone para o uso do chat evidencia a transformação na dinâmica. O chat, nesse texto, modificou que dinâmica? Letra A, do trabalho, em função das tecnologias de comunicação e informação. Evidencia a transformação na dinâmica do acesso às informações divulgadas pela mídia digital aos internautas. A divulgação das notícias pela mídia digital e os impactos provocados no cotidiano. Da valorização de profissionais da imprensa com a chegada das mídias digitais. Ou evidencia os avanços na área de telejornalismo na ascensão da imprensa internacional. Então, isso que ele acabou de dizer aqui, que quando ele trabalhava na Folha de São Paulo, que ele precisava fazer uma ligação para dizer se o texto tinha entrado bem. E agora tem o chat. A nova tecnologia aí modificou a dinâmica de quê? Do trabalho dele, não foi isso, gente? Então, o trabalho dele mudou. Então, ficou mais dinâmico o trabalho dele. E lembrando que eu falei para você, as tecnologias de comunicação e informação, eles não modificam só a escola, muda também o trabalho. Porque as novas tecnologias que foram colocadas, inclusive o chat, como uma nova tecnologia, mudou o trabalho dele. Ficou mais dinâmico, porque ele não precisava mais ligar, era só falar online nos chats. Tá? Vamos agora para as redes sociais. Eita, rede social, né? Aí, redes sociais, gente, tem uma série maravilhosa na Netflix, que eu acho que é o Dilema das Redes. Alguém que já assistiu? Eu já. Simplesmente... A professora Lidiane recomendou pra gente assistir. Isso. Olha, assistam. Assistam, por quê? Às vezes, a gente fica vendo documentários, vendo certos comentários sobre as redes sociais e sobre a própria internet, que assusta um pouco, né? Meu Deus, a rede social é um monstro, e rouba os dados da gente, engana a gente, muda a eleição de um país. Aí você fala assim, mas quem é que está falando isso? Às vezes é um pesquisador, é um curioso. Só que essa série, O Dilema das Redes, assistam hoje, sai daqui, assistam, é maravilhoso, vocês vão ficar chocados. Por quê? Quem dá o depoimento sobre as redes sociais são os criadores das redes sociais. Então, os criadores do Instagram, os criadores do Facebook, os criadores do Twitter, são essas pessoas que vão falar sobre o impacto e a força das redes sociais na vida da gente. Inclusive, tem uma frase que um dos criadores do Facebook diz, que eu acho muito interessante, que ele diz assim: quando você não paga pelo produto, você é o produto. Porque a gente usa as redes sociais, nós não pagamos para utilizar, mas alguém está ganhando dinheiro com o nosso uso. Nós somos o grande produto dos nossos dados,
do nosso dia a dia, da nossa movimentação nas redes sociais. Quem aqui, por exemplo, não já entrou numa loja para pesquisar o preço de um celular e, de repente, entrou no Instagram na hora e já tinha propaganda daquele mesmo celular? Já aconteceu com vocês, não? Parece bruxaria, mas não é bruxaria. As redes sociais, elas não têm um impacto e não têm uma intenção apenas de fazer com que as pessoas se comuniquem. Mas também, principalmente, existe um fator comercial. E esses objetivos nem sempre estão claros e a gente jura que está ali simplesmente interagindo com as pessoas. Mas todos os nossos desejos, nossas pesquisas que nós fazemos, o que a gente procura, esses dados são definidos e colocados nas redes como um produto. Inclusive, lá também nessa série, também um criador do Facebook diz que os altos executivos, os donos das empresas dessas redes sociais, não deixam seus filhos utilizar as redes sociais, porque eles sabem o impacto e o poder que essas redes sociais têm na psique das pessoas. Então, redes sociais modificaram eleições, como aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, fake news, respostas nas redes sociais demoraram demais a acontecer contra esse tipo de ação dentro da internet, então vale a pena assistir, tá bom? Apesar que as redes sociais são maravilhosas, tá? São através dela que pessoas encontram parentes desconhecidos, pessoas que não se veem mais, fazem grupos de amizade, mas as redes sociais também têm esses outros lados, tá bom? Vamos lá. Essa aí, outra questão, vejam, outra questão do Enem, na prova de linguagem do ano passado, viu? Vejam como o Enem tem, olha, todo ano tem 3, 4 questões sobre linguagem digital. Aí temos aí uma imagem aí da época, é bom sempre ver de onde essa tirinha, ou esse texto, desculpa, esse texto ele foi retirado da Época, é uma revista da Globo. É importante saber, sim, é diferente algo estar na Época e algo estar na revista Tititi, ou algo estar na revista Playboy, ou algo estar numa revista de placar de esportes. Então, você saber qual é a plataforma que esse texto está ajuda muito, porque a Época é uma revista para adultos e uma revista informativa. Tá bom? Então, vamos lá. Aí esse texto tem assim, ó, os tipos cheios de si. O difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou não se passou por um desses online. Então, esses tipos que a gente vê na internet. Aí ele diz que é difícil encontrar quem nunca encontrou com um cara desse aí, com esse perfil aí, ou quem nunca se passou por um deles. Então já está implícito aí que nesse texto você diz que alguém ou conhece alguém assim, ou já foi alguém assim. Ou é assim, né? O primeiro tipo lá é o turista em tempo integral. Posta o ano inteiro foto das férias, desde de outros anos. Parece viver viajando. É aquela pessoa que tira foto, vai numa viagem no ano passado, mas toda quinta-feira posta uma foto de um lugar diferente, como se toda semana ele estivesse viajando. Tem ou não tem isso na internet? Tem ou não tem? Hoje eu faço isso. O outro, o baladeiro vida louca. Quase dá para escutar uhul pelas fotos de bebidas e pistas de dança. O cara que só posta festa, o cara que só posta bebida, música, esse é outro perfil. O bem relacionado de ocasião. Descobriu quem é o famoso que aparece na foto naquela hora, mas não deixa passar. Então, sempre tem aquela pessoa que tira foto com os famosos, tira foto com o famosinho, e sempre está no lugar certo que esse cara tá, né? A mãe é orgulhosa demais, faz questão de contar todas as gracinhas, até as que só tem graça para a mãe, né? Aquela mãe que posta tudo que o filho faz, tudo que o filho fala na internet. A única bem amada, só ela tem o parceiro mais especial, porque momentos a dois são mesmo para divulgar.
Aí posta a foto que tá tomando chá, que foi tomar um café, e tá tomando, bota uma foto, as duas taças batendo, né? E bebendo, e cartinhas de amor. Aquela pessoa que é super amada, né? Mas, às vezes, é uma enganação, né? O exibido humilde. Ele acha que disfarça ao dar dicas do próprio sucesso. Não engana ninguém. Então, aquele cara que se diz que ganhou, que cresceu na vida, que fez um MBA, que fez não sei o quê, mas que faz aquilo para que as pessoas consigam chegar onde ele chegou. Aquele exibido humilde, né? O gourmet de aparências. Porque em um restaurante, se ninguém souber, é clique no prato. Então, aqueles tipos que tudo posta, né? No restaurante, tá tomando sorvete, vai no restaurante chique. Pronto, eu também faço isso. Acho que todo mundo, de certa forma, é um pouquinho de cada um desses aqui, né? Eu talvez não seja a mãe orgulhosa, mas sou o tio orgulhoso. E o último lá é o lindo ou a linda demais para não mostrar. Acha que o dia de cabelo bom desculpa um autorretrato selfie. Quem nunca, né? Aquela pessoa que adora fazer uma selfie, acorda de dia, bota um cabelo, depende aí, que tá lindo demais hoje para não mostrar. Então, eu acordei lindo, vou postar a foto, né? Ou tô no lugar. Bom, mete um monte de filtro, mas aparece. Então, aí fala sobre esses tipos aí, né? Vamos lá para a pergunta. Isso aí foi o Enem do ano passado, viu? Quero questionar essa sétima, né? Bem simples a questão. Ó. De acordo com esse infográfico, lembrando que infográfico são textos mistos em que existem imagens e existem textos que podem ser matemáticos de porcentagem, ou também pode ser de vários tipos, falando sobre cada um. Tá? Isso existe muito em revistas, né? Como a super interessante, por exemplo. De acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam todos esses tipos aqui revelam o quê? Letra A. Exposição exagerada dos indivíduos. Comicidade ingênua dos usuários. Comicidade é questão cômica, né? Engraçada. Engajamento social das pessoas. Disfarce do sujeito por meio de avatares. E autocrítica dos internautas. Qual é a resposta? A resposta. O que todos esses tipos aí têm em comum? É questão cômica, é engajamento social, disfarce por avatares ou autocrítica? Não. É a exposição exagerada dos indivíduos. Hoje em dia, a gente se expõe demais, né? Marca a localização, diz onde a gente está, onde a gente vai. Então, todos esses tipos aqui têm em comum a exposição exagerada das suas vidas, né? Forma que for. Essa questão aí do Enem, a nossa oitava questão, vamos um pouquinho mais rápido, senão não vai dar tempo. Fala sobre o Twitter, né? Um texto de 2010, consulta do Social, e diz assim: a nona edição do Simpósio Internacional de Contadores de História promove concurso de microcontos baseado no Twitter. Os interessados devem ter uma conta no Twitter, seguir o @simpósio-conta e escrever um microconto de gênero suspense com tema livre. O conto deve seguir as regras do Twitter, né? Apenas 140 caracteres. Lembrando que contos aí tem vários tamanhos, só que aí se adaptou ao tamanho do Twitter, né? De 140 caracteres aí em 2010. Pergunta: na atualidade, o texto traz uma proposta de utilização do Twitter como ferramenta que proporciona uma construção rápida, sintética e definida pelo gênero suspense. Suspense é um gênero, né? Isso demonstra que essa rede social pode ser uma forma de inovação tecnológica que... Então, o Twitter, além de ser uma rede social, para a gente falar o que está acontecendo, por exemplo, ela também pode ser uma forma de inovação tecnológica que... Letra A. Define uma dinâmica diferente de construção de texto, condensando as ideias principais sem perder a criatividade.
que é a resposta. Então, ele mostra aí que o Twitter pode definir uma nova dinâmica para construir um texto que se adeque ao número de caracteres que ele tem. Certo? A letra B, quem teve a dúvida, tem assim, conceitua uma nova vertente de texto, na qual a rapidez supera o enredo e as outras características do texto. Não. O enredo, nada supera o enredo e as outras características, porque se superar isso, deixa de ser um suspense, tá? Considera que a utilização da escrita com caneta e papel seja primitiva para os dias atuais. Em algum momento diz isso? Não. Apenas diz que na plataforma Twitter é possível fazer isso, mas em nenhum momento diz que papel e caneta é primitivo, tá? Caracteriza um texto de tema livre, no qual o número de caracteres importa mais do que a criatividade. É isso? Não. Está lá falando sobre criatividade. Propõe um novo traço à escrita, pois garante a eficiência dos processos de comunicação. Olha, propõe um novo traço à escrita, pois garante a eficiência dos processos de comunicação. Não propõe um novo traço à escrita, apenas uma dinâmica diferente de construir esse texto. Tá bom? Vamos lá agora para os gêneros digitais. Vejam, a gente já trabalhou isso lá no começo do ano. Lembra que a gente trabalhou os gêneros textuais? A gente pedi para vocês fazerem uma lista dos gêneros textuais que a gente convivia diariamente. Cada manifestação textual que a gente convive tem uma característica própria, tá? O meme, a tirinha, a reportagem, a bula de remédio. Então, esses gêneros, eles têm um padrão clássico, formal, né? Mas também existem os gêneros digitais, tá? Que estão também a serviço da comunicação, só que dentro da rede, tá? E nós, cada situação comunicacional diferente, a gente também tem um gênero digital diferente, porque também os gêneros eles vão se adaptando às novidades do mundo e principalmente essas inovações tecnológicas que tem na rede. Então, assim como um bilhete foi importante quando a gente quis dar um recado a alguém, existe também a importância de um vlog, por exemplo. Existe a importância de um GIF. Existe a importância do meme. E os memes nasceram, os GIFs nasceram, o chat nasceu por uma necessidade nova nas redes sociais, que não existia antigamente. Então, as inovações tecnológicas também vão criando gêneros digitais, tipos de texto que só tem na rede digital. Tá bom? Mas só que essas relações, o que mudou não foi só as relações, mas também a relação linguística, tá? Em que a gente não escreve, mas a gente digita. E digita dependendo também na linguagem proposta para cada falante e para cada interação que a gente tem. Tá bom? E esses gêneros digitais têm grandes impactos, tá? Inclusive, um deles, que é a fanfic, é a nossa atividade dessa semana. Então, vou falar alguns que a gente convive desses gêneros digitais. O meme, e a gente morre de rir, né? Ontem, o vídeo do menino quebrando uma latinha da Pepsi. Hoje eu vou quebrar uma lata da Pepsi. Pá! E ele dá aquele meme ali, é maravilhoso. Então, o que é um meme, gente? É qualquer vídeo, imagem, frase, música que se espalhe rapidamente e ganhe muita popularidade. E aí viraliza, né, esse meme. A fanfiction, que é abreviada, é a fanfic. É a comunicação preferida de fãs de literatura e cinema. Fanfic é um novo gênero literário desenvolvido por fãs de personagens de livros, quadrinhos, games, filmes e séries, que escrevem seus roteiros a partir de narrativas já existentes. Eu posso pegar, por exemplo, fanfic e fazer uma narração, criar uma história com Harry Potter, né? E pegar Harry Potter e colocar Harry Potter dentro do universo da Marvel, e dentro lá do universo da Marvel colocar um dinossauro do Jurassic Park, colocar junto com outros personagens, botar os Simpsons no meio. Então, a fanfic é aberta, é uma relação de escrita aberta, de você colocar narrativas já existentes, criar coisas novas, e normalmente quem faz isso é fã, né? Fã de alguma série, fã de algum desenho, e tem essa liberdade para criar. Então, é essa fanfic que vocês vão criar. Tá? Podcasts. Olha, os podcasts, gente, tem podcasts maravilhosos, né? Em vez de a gente ligar o rádio e escutar uma reportagem sobre algo, hoje tem os podcasts, que são programas de áudio gravados
sobre algum assunto. E é legal porque esses podcasts, eles são direcionados. Tem podcast de literatura, tem podcast de política. Tem um podcast muito bom, chamado O Assunto, que é da Globo, que é gratuito. Você vai lá e todo dia tem um tema que eles debatem lá. E o legal é que você pode escutar a hora que você quiser, na hora que bem entender. Tá? Existem os vlogs e os blogs, né? Os blogs de escrita, que você faz os conteúdos escritos, e os vlogs você faz a sua versão em vídeo. Você faz por um programa, você faz um debate, a forma que você quiser, são gêneros textuais digitais. O chat também é um gênero textual, né, que é um bate-papo virtual, através de janelas, né, e das redes sociais. Hoje em dia, a maioria das redes sociais tem chat. Antigamente era muito específico isso, mas você vai no Instagram, tem lá o direct, tem um chat. Você vai lá no Face, tem um message, que é um chat também. O GIF, tá? Que é um formato de imagem, né, em bits, que normalmente é do World Wide Web, para imagens fixas para criar animações, né, que são... GIFs são aquelas mensagens curtas que através de imagens, que é meio que uma figurinha também, pode ser também tomado como figurinha. Tem o Wiki também, né, que é uma forma de texto parecido com a fanfic, mas na verdade ela é colaborativa, né, utiliza-se uma página em código aberto e as pessoas vão modificando colaborativamente esse web browser, como o Wikipedia, né? Ele é um código aberto, só que além do Wikipedia, né, que é como se fosse uma enciclopédia ou wiki aberta, o editor de texto é cada um, é uma edição colaborativa. Então, tem vários, né, gêneros virtuais. Vamos lá, vamos rápido. Mais uma questão aqui. Gente, essa questão aqui caiu em 2016, no Enem. Vejam quem é o autor aqui, ó, Marcuski. Marcuski era um professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco, e foi ele que criou aqui, né, essa discussão sobre gêneros textuais. Vamos rápido aí. Ele diz o seguinte: como os gêneros são históricos e muitas vezes são ligados às tecnologias, eles permitem que surjam novidades nesse campo, mas são novidades com algum gosto do conhecido. Ele diz que os gêneros textuais, às vezes os digitais, eles são gêneros que eles vão aprimorar um gênero que já existe, só que de forma digital. Observa-se as respectivas tecnologias e alguns de seus gêneros: telegrama, telefonema, entrevista televisiva, entrevista radiofônica, roteiro cinematográfico, e muitos outros que foram surgindo com tecnologias específicas. Nesse sentido, é claro que a tecnologia da computação, por oferecer uma nova perspectiva de uso da escrita no meio eletrônico muito maleável, traz mais possibilidades de inovação. Então, um gênero textual que ele é trazido, ele sai do papel e da caneta e vem para a internet, vem para o meio digital, o ambiente virtual, ele tem muito mais possibilidade de inovação, até porque pode vir várias outras ferramentas, tá? E aí a pergunta do Enem diz: o avanço das tecnologias de comunicação e informação fez, nas últimas décadas, com que surgissem novos gêneros textuais. Esses novos gêneros, contudo, não são totalmente originais, pois eles inovam em alguns pontos, mas remetem a outros gêneros textuais pré-existentes, como ocorre no seguinte caso: qual das letras aí tem um gênero que já existia e foi modificado, um gênero novo que foi criado a partir de gênero que já existia? A letra A tem aí, ó, o gênero e-mail mantém características da carta e do bilhete. É ou não é? O e-mail, na verdade, é uma carta, só que mais dinâmica no ambiente virtual. O e-mail é a carta digital. Então, ele está dizendo aí que o e-mail foi uma modificação de um gênero que já existia, que é carta e bilhete. Tá bom? Aí ele coloca aí aula virtual e reunião de grupo, não tem nada a ver. O bate-papo virtual com o gênero conferência, os dois gêneros são digitais. Videoconferência com aula presencial. A videoconferência não é uma modificação da aula presencial.
A videoconferência é só o local diferente do gênero que já existe, que é a aula presencial. A aula presencial ela já existia. Então, a videoconferência não é a melhora de uma aula presencial, é só a aula de outra plataforma. Tá bom? Vamos lá. Mercado virtual. Gente, agora nessa pandemia, houve um aumento estrondoso das vendas pela internet, né? As lojas virtuais criam esse software, né, de gerenciamento de pedidos, esse carrinho de compras, essas cestas, e a gente acessa o site, escolhe os produtos em casa, compra, e todo o processo é feito pela internet, né? Desde a escolha do produto até o pagamento. É chamado também de e-commerce, tá? Um Ezinho commerce. Essa questão aí, ela é de 2018. Ou eu não sei, é 2018, eu acho que é do ano passado, essa daí. Vejam aí, uma questão sobre isso, né? Sobre esse e-commerce, né? Facilita muito, né? Normalmente os preços são melhores do que em loja física. Hoje em dia existe frete grátis, né? Existem vários atrativos, né? Ganhe dinheiro de volta, né? Compre um, ganhe dois, né? Então esse e-commerce deu muito certo no Brasil e hoje, depois da pandemia, melhor ainda, né? Esse textozinho aí está disponível em www.smmsolutions.com.br. Então, a gente tem aqui no meio, ó, o novo consumidor social, que é o consumidor do e-commerce, e o que tem a falar sobre ele? Quer suporte para encontrar pessoas que compartilham da mesma opinião, né? Vê lá, pessoas que compartilham a mesma opinião sobre o produto, sobre o que ele quer comprar. Usa novos canais online e novas ferramentas de comunicação, né? Confia em conselhos de amigos online, conhecidos e estranhos, né? Que são as avaliações dos produtos. Tende a comprar mais online do que offline, até porque você está em casa, está sentado, está lá, você vai comprando, e aí você não precisa sair de casa para ir comprar, tem a comodidade, né? Quer fornecer feedback sobre o produto e serviço ao cliente, deseja uma experiência melhor online do que offline, lê e cria avaliações, ranking de produtos e posts em blogs. Então, de certa forma, o novo consumidor social, ele tem esse interesse em conhecer e saber avaliações e compartilhar essas avaliações dos produtos, né? Vamos lá. O consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente do consumidor tradicional. Pela associação das características apresentadas no diagrama, infere-se que esse novo consumidor sofre influência da... Vocês estão aí? Qual é a resposta? Alguém consegue dizer a resposta? Esse consumidor, ele sofre influência de quê? Alguém está aí? Eita, Paulo. Resposta, letra A, muito bem. Ele sofre influência de quem? Da cultura do comércio eletrônico. Gente, é muito fácil essas questões. Tá? Estão na prova de linguagem lá. Com essa aula de hoje aí, vocês não vão errar mais nunca nada sobre isso, tá bom? Vamos lá, vamos pro próximo. Questão número 11, né? Nós temos 18 questões, tá? Vamos rápido para a gente terminar. Nós temos aqui um texto disponível no Notícia Aqui, e diz assim: o Grandes Compras é um site de compras coletivas no Brasil. Alguém sabe o que é site de compras coletivas? Alguém sabe? Alguém já comprou em site de compras coletivas? Sabe dizer o nome de algum? Não. O Groupon, lembra do Groupon? Que você comprava lá um jantar e, sei lá, não sei quantas pessoas compravam esse cupom. Quanto mais pessoas comprassem esse cupom, mais o produto era barato. Então, são chamadas de compras coletivas, certo? Um site, por exemplo, vende o ingresso de um show. Quanto mais gente comprar um ingresso, mais barato esse ingresso fica. Aqui a gente tem o Groupon. O Grande Compras é um site de compras coletivas no Brasil e surgiu devido à nova modalidade de comércio eletrônico que vem crescendo a cada dia no mundo. E também aqui no Brasil. As compras coletivas são a moda da vez. E para quem ainda não conhece esse sistema, ele já é bem popular nos Estados Unidos há muito tempo, vindo a se destacar no Brasil no início dos anos 2010.
O Grande Compras possui ofertas especiais que podem variar de 50% a 90%, de acordo com a quantidade de pessoas interessadas em adquirir o produto ou serviço. Para se ter uma ideia, existem descontos em bares, restaurantes, lojas de beleza, ou salões de beleza e muitos outros lugares. Isso existe até hoje, viu? O mais famoso, eu acho que é o chama Groupon. Vamos lá. O que é que esses sites eles têm, o que é que eles oferecem? Quanto mais tem a procura do produto, mais o produto ele fica barato. Porque, por exemplo, eu coloco lá uma pizza. Eu vender 10 pizzas é diferente de eu vender 100 pizzas. Então, ele bota uma meta lá de 100 vendas. Se alcançar essas vendas, aí o produto diminui de valor. Simples. O advento da internet produziu mudanças no comportamento dos consumidores e nas relações de compra e venda. Segundo o texto, a adesão dos consumidores ao site de compras coletivas pela internet está relacionada ao fato de que a venda eletrônica constitui um modismo característico dos dias atuais. Isso é verdade? É um modismo, né? Todo mundo está lá, mas a pergunta não é essa. O consumidor deseja realizar uma compra recorrendo a um meio fácil e seguro. É correto isso? É, mas tem a ver com esses sites coletivos? Não. Não é só porque é fácil e seguro. É o fato de que a diminuição do preço de um produto está relacionada ao aumento de sua procura. Nesse site, nesse tipo de compra, tá certo? Por exemplo, você vai lá na Americanas.com, na Magazine Luiza, não vai mudar o valor do produto por causa da procura, não. Mas nesses sites de compras coletivas, sim, a diminuição do preço de um produto está relacionada ao aumento de sua procura. Beleza? E aí, a gente vai agora entrar numa coisa interessante, que são as tecnologias de informação e comunicação, que são as TICs. E servem, por meio de hardwares, softwares e telecomunicações, vão trazer a automação e a comunicação de processos de negócios, pesquisas científicas e também ensino e aprendizagem. São essas tecnologias hoje, com os hardwares e softwares, que vão fazer com que os nossos recursos fiquem melhor. Então, aí, questão número 12. O texto aí é da tecnologia e inclusão social, a exclusão digital em debate. Então, só pelo título aqui já sabe-se que vai falar sobre inclusão e exclusão social através da inclusão digital também. Para as pessoas que estudam a inserção das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, na sociedade, não é suficiente dar acesso ao hardware com softwares instalados. Deve-se também disponibilizar recursos físicos, digitais, humanos e sociais. Além disso, deve-se considerar conteúdo, linguagem, alfabetização e educação como unidade e estrutura institucional, para se permitir o acesso significativo às tecnologias digitais. Por acesso significativo, entende-se não só a possibilidade de manejo do computador, de suas ferramentas e do acesso à internet, mas, sobretudo, a capacidade de utilizar esses conhecimentos para o acesso a conteúdos que tenham influência direta para a melhoria da qualidade de vida da pessoa, de seu grupo e de sua comunidade. Então, ele está dizendo aí que não basta só usar a internet e as tecnologias de informação, mas que esse acesso seja significativo, tenha valor, tenha validade, né? Tenha alguma qualidade para a minha vida, tá? Aí a pergunta: o uso significativo dos recursos ligados às tecnologias da informação e da comunicação faz presente na hipótese de... Então, onde aí vai se usar as tecnologias de informação para o bem pessoal, para o bem, um uso significativo da internet? Letra A: distribuição de laptops aos alunos para que possam registrar o conteúdo passado em sala de aula em meio digital, diminuindo assim o tempo gasto com atividades feitas em papel. Criação de uma rádio web escolar com programas gravados, editados e organizados pelos alunos e professores,
com a utilização de mídias como gravador de som, computador e internet? É a resposta. Então, você pegar a tecnologia de informação do rádio e juntar com processos gravados, editados pelos professores, pelos alunos, com uma relação de som, de computador, isso aí é um uso significativo das tecnologias de informação. Tá bom? Vamos lá, senão não dá tempo de a gente terminar. E aí eu vou falar um pouquinho, você já deve saber, lógico, né? Você já deve saber até mais do que eu. Hardware são as partes concretas de uma máquina, né? Como o gabinete, o mouse, pendrives, a impressora, o disco rígido, né? O scanner, são os acessórios eletrônicos que estão aí dentro desse processo de linguagem digital, tá? Esses elementos se comunicam com os demais através do barreamento, um dos componentes da placa-mãe. Então, na impressora eu consigo imprimir algo que foi jogado pelo computador. Eu consigo jogar uma música aqui no meu fone a partir do computador, tá? E os softwares são os programas, tá? São os componentes lógicos de um computador, né? O sistema de dados, né? Que programa e faz a rotina do conjunto de instrumentos aí que fazem com que o computador funcione, né? Um suporte lógico, né? E aí, diz também que é todo o programa armazenado em discos ou circuitos integrados de computador destinado ao uso do equipamento audiovisual. Os programas, né? Vamos lá. Essa questão aí é do ano passado. Vejam quantas questões aí a gente tem só o ano passado. Tá? Vamos lá, questão número 13. O que é software livre? Então, vamos lá primeiro saber onde estava esse texto. Em M branco, software livre e desenvolvimento social e econômico. Tá? Em Castells, a sociedade em rede do conhecimento à ação política, de Lisboa. É um texto português lá em Portugal. Então, ele fala o que é software livre, né? Software livre é qualquer programa de computador construído de forma colaborativa, via internet, por uma comunidade internacional de desenvolvedores independentes. São centenas de milhares de hackers que negam sua associação com os violadores de segurança. Esses desenvolvedores de software se recusam a reconhecer o significado pejorativo do termo e continuam usando a palavra hacker para indicar alguém que ama programar e que gosta de ser hábil e engenhoso. Além disso, esses programas são entregues à comunidade com o código-fonte aberto e disponível, permitindo que a ideia original possa ser aperfeiçoada e desenvolvida novamente à comunidade. Nos programas convencionais, o código de programação é secreto e de propriedade da empresa que o desenvolveu, sendo quase impossível decifrar a programação. O que está em jogo é o controle da inovação tecnológica. Software livre é uma questão de liberdade de expressão e não apenas uma relação econômica. Hoje, existem milhares de programas alternativos constituídos dessa forma em uma comunidade de usuários com milhões de membros no mundo. Os softwares normalmente são fechados, por exemplo, como o Office, por exemplo, Microsoft Office, alguns programas de antivírus, por exemplo, que você só pode ter esse software se pagar. Mas existem esses softwares livres que são constituídos de forma colaborativa na internet e esses desenvolvedores são independentes. O que está por trás aí não é só a questão econômica, né, das pessoas pagarem, mas sim a liberdade de utilizarem esses produtos, tá bom? E aí a pergunta do Enem do ano passado, viu? 2019. A criação de softwares livres contribui para a produção do conhecimento na sociedade por quê? Por que software livres contribui para a produção do conhecimento na sociedade? Tá aqui, ó. Software livre é uma questão de liberdade de expressão e não apenas uma relação econômica. Resposta, letra A. Então, os software livres, eles democratizam o acesso a produtos construídos coletivamente. Tira a questão da comercialização de produtos e softwares fechados que tem apenas o caráter econômico, tá bom? Mais outra questão, aí questão número 14.
A gente já está acabando, tá? Ele fala aí sobre o cavalo de Troia. Já acho que alguém aqui já teve um vírus desse que lascou o computador, né? E aí, esse texto aí é do UOL, e diz assim: saiba impedir que os cavalos de Troia abram guarda de seu computador. Então, abram a guarda do seu computador. Quer dizer, é um texto que vai ensinar como não deixar o cavalo de Troia lascar o seu computador. A lenda da Guerra de Troia conta que gregos conseguiram entrar na cidade, camuflados em um cavalo, e então abriram as portas da cidade para mais guerreiros entrarem e vencerem a batalha. Silencioso, o Cavalo de Troia é um programa malicioso que abre as portas do computador a um invasor, como um vírus, né? Que pode utilizar como quiser o privilégio de estar dentro de uma máquina. Esse malware é instalado em um computador de forma camuflada, sempre com o consentimento do usuário. Por que, entre aspas? Porque a gente aceita sem saber o que é. A explicação é que essa praga está dentro de um arquivo que parece ser útil, como um programa de proteção de tela, que ao ser executado abre caminho para o cavalo de Troia. A intenção da maioria dos cavalos de Troia, ou trojans, não é contaminar arquivos ou hardwares. Atualmente, o objetivo principal dos cavalos de Troia é roubar informações de uma máquina, seus dados. O programa destrói ou altera dados com intenção maliciosa, causando problemas ao computador ou utilizando para fins criminosos, como enviar spams. A primeira regra para evitar a entrada dos cavalos de Troia é: não abra arquivos de procedência duvidosa. Até porque esse cavalo de Troia ele não entra sem a permissão da gente. A gente que permite eles entrarem, mesmo sem saber quem eles são. Tá? Vamos lá? Cavalo de Troia é considerado um malware que invade computadores com intenção maliciosa. Pelas informações apresentadas no texto, depreende-se que a finalidade desse programa é... Qual é a finalidade dos cavalos de Troia? Está aqui. Roubar informações de uma máquina. Certo? Que está na letra E. Acabou-se. Usurpar. Usurpar é roubar, afanar. Usurpar dados do computador mediante sua execução pelo usuário. Tá bom? E aí, a gente vai falar do penúltimo assunto, que é o e-book. Que são, hoje em dia, né, plataformas digitais em que você pode ler os livros. Os livros deixam de ser físicos, né, em papel, e são livros eletrônicos, chamados de Electron Book, que é o livro eletrônico, chamado de e-book. Então, trata-se de um conteúdo de versão impressa de uma mídia digital. Existem livros que são lançados físicos e também em e-book. Tá? E aí houve uma grande discussão ainda hoje se o e-book vai substituir os livros físicos, né? São experiências diferentes, né? Eu mesmo odeio o e-book. Para mim, a leitura no papel é muito melhor. Vamos lá. E aí, uma questão do Enem de 2017, falando sobre os e-books. E o texto diz o seguinte: não é só nas bibliotecas e livrarias que se encerra o conhecimento. A internet, por meio de seu infinito conteúdo e através de sites como Domínio Público e muitos outros similares, demonstra as transformações ocorridas na disponibilização de obras literárias ou de todas as áreas. Sites, como citado acima, o Domínio Público, que tem lá várias obras que estão disponibilizadas digitais, de forma digital, contém arquivos com textos digitalizados dos mais variados autores, dos clássicos aos contemporâneos. Antes, esse conteúdo todo só seria possível de consulta e suporte material. Você tem que ir lá na biblioteca para poder consultar. Lá, agora não, no domínio público esses livros estão lá. O suporte virtual, também conhecido como e-book, digamos, semimaterial, pois nos põe em contato com o texto através do computador, mas não põe o livro nas mãos, a não ser que queremos imprimir o texto digital. Nossa geração passa por um período de transição lento que transformará profundamente o hábito da leitura. Paradoxalmente, a alta velocidade com que se proliferam as informações faz com que também seja aumentada a nossa velocidade de captação dessas informações. Ou seja, aos poucos e de modo geral, a leitura vai ficando cada vez mais fragmentada.
Isso já apresenta reflexos no modo como lemos os diversos textos contidos em revistas, jornais ou internet, e igualmente na produção literária contemporânea, tá? E como a gente tem muita velocidade de informações, às vezes as informações são colocadas na cabeça da gente de forma fragmentada, né? Não é muito forte. Questão número 15, né? Vamos lá. A criação dos e-books oferece vantagens e facilidades para a leitura. Massa. No texto, ressalta-se a influência desse meio virtual, sobretudo no contexto atual, pois as livrarias e bibliotecas estão se tornando lugares pouco atrativos, não se fala isso. A semi-materialidade dos e-books garante maior interação entre o leitor e texto, não se fala isso, até porque interação no livro que está no e-book ou no papel, a interatividade qual é a maior? Não existe, não fala sobre isso. E os e-books possibilitam maior difusão da leitura, tendo em vista a velocidade e a dinamicidade de informação. Resposta certa. Por quê? Como os e-books eles estão digitalizados, eu posso pegar o livro e mandar para vocês digitalizado. Vocês vão olhar lá. Então, você não precisa ir numa biblioteca, não precisa perder tempo, e também existe uma velocidade grande no acesso a esses livros, né? Porque essas obras acabam ficando mais fáceis de ler e ficam mais dinâmicas, e a velocidade dela também é um pouco maior. Certo? E aí, o último assunto, não esqueçam esse assunto, hipertexto, tá? Não é intertexto, não. Intertexto, é hipertexto. Muita gente se confunde, o Enem, uma vez, sei lá, todo ano tem uma questão sobre hipertexto, mais ou menos. É o seguinte, quando a gente vai ler, não é hipertexto, não é um texto grande, não. Chama de hipertextualidade. Vamos dizer o que é. Quando a gente vai ler algo, a gente pega um livro, deixa eu pegar aqui um livro. Quando a gente pega um livro, a gente vai ler um livro, a leitura de um livro, ela é feita de que forma? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Eu termino essa página, vou para essa, termino a página. Essa leitura linear, feita dessa forma, é uma leitura comum. Mas existem leituras que você não só faz dessa forma, às vezes dentro do livro aqui, tem um asteriscozinho que leva você para o significado da palavra, tem uma nota de rodapé. Então, o que faz com que exista uma nova forma de leitura que não siga um padrão único, é chamado de hipertexto. Então, nota de rodapé, essas coisas no livro já são, de certa forma, hipertexto. Mas, na internet, os textos digitais, essa leitura, gente, ela deixa de ser linear de muitas formas. Por quê? Os blocos de informação estão ligados a textos que levam para outros textos, que levam para outro texto. Por exemplo, você digita aí o significado de hipertexto, aí abre lá uma página do Wikipedia. A leitura não é de baixo para cima, mas só que você lá tem um link, aí você clica no link e já leva para outro texto. Desse outro texto já tem um áudio explicando o que é aquilo, já leva para outro texto. Então, hipertextos são esses textos que um texto vai levando a outra. E esse texto tem várias possibilidades de leitura. Eu não tenho só a possibilidade de ler ele do começo ao fim de forma linear. Eu posso ir, depois clicar no link para outra página, voltar. Então, o hipertexto traz uma nova possibilidade de leitura em vários formatos diferentes, numa leitura que ela não é linear. Ela é feita aí da forma da escolha da gente. A gente entra num site, e o site tem lá, você pode escutar o áudio, você pode clicar no link, no link, você pode clicar numa imagem, você pode ler o infográfico do lado. Então, você muda as possibilidades de leitura. Isso é hipertexto. Tá bom? E esse conceito de hipertexto nasceu na década de 60 e é uma forma de escrita e leitura não linear que hoje em dia é muito mais avançada na informática. Por quê? O cérebro da gente, ele processa o conhecimento fazendo relações muito rápidas. Então, eu abro um site aqui, no site tem lá um link que me leva para um podcast. Mas também tem um visual lá que tem uma imagem. Aí eu clico na imagem e leva para outro canto. Então, o meu cérebro, ele processa o conhecimento de uma teia de conhecimentos que uma leitura só linear, às vezes, não dá conta. E a gente passa a ter uma participação mais ativa no texto, até porque, a partir das escolhas que eu faço, o link que eu clico, onde eu vou variar no texto, onde eu vou fazer a leitura, de que forma vai ser,
o sentido da minha leitura também vai... Eu sou um coparticipante dessa leitura, desculpa, desse texto, porque eu vou ler esse texto de acordo com as minhas escolhas desse hipertexto. Então, eu também sou um coautor dele, tá? Vamos lá. Aí, para a gente terminar, são 3 questões aí do Enem sobre hipertexto. Não esqueçam, tá? Hipertexto é essa possibilidade de mudar as interfaces de leitura, as possibilidades de leitura, tá bom? E aí, para a gente terminar a nossa aula de hoje, um prazer estar falando com vocês sobre isso, é um assunto muito importante. Vamos para as últimas 3 questões, tá? Interfaces. Um dos mais importantes componentes do hipertexto é sua interface. As interfaces permitem a visualização do conteúdo, determinam o tipo de interação que se estabelece entre as pessoas e a informação, direcionando sua escolha e o acesso ao conteúdo. O hipertexto retoma e transforma antigas interfaces da escrita. A noção de interface não deve ser limitada às técnicas de comunicação contemporânea. Constitui-se, na verdade, em uma poderosa rede de interfaces que se conectam a partir de princípios básicos e que permitem uma interação amigável. A ordem da leitura, né? As particularidades do texto, do hipertexto virtual, como sua dinamicidade e seus aspectos multimediáticos, deve-se ao seu suporte óptico, magnético, digital e à sua interface amigável. A influência do hipertexto é tanta que as representações de tipo cartográfico ganham cada vez mais importância nas tecnologias intelectuais de suporte informático. Essa influência também é devida ao fato de a memória humana, segundo o estudo da psicologia cognitiva, compreender e reter melhor as informações organizadas, especialmente em diagramas e em mapas conceituais manipuláveis, que a gente pode seguir a nossa ordem. Por isso, imagina-se que o hipertexto deva favorecer o domínio mais rápido e fácil das informações, em contraponto a um audiovisual tradicional, por exemplo. Tá? Você assistir um filme, por exemplo, assistir um vídeo em que existe uma questão linear de produção. O texto informa que as interfaces são reaproveitadas pelo hipertexto virtual, influenciando as tecnologias de informação e comunicação. De acordo com o texto, qual é a finalidade do uso do hipertexto quanto à absorção e manipulação das informações? Vejam, a resposta certa é a resposta E. Por quê? Ele diz que o hipertexto ele ajuda na apreensão das informações, quer dizer, como a gente vai aprender as informações de modo mais eficaz e facilitado, porque o hipertexto vai fazer com que existam mais possibilidades de leitura e de acesso àquele conteúdo. Tá bom? Outra questão aí, nossa penúltima questão de hoje, caiu no Enem também, 2016, hipertextualidade. Mais uma vez falando sobre hipertexto. O papel do hipertexto é exatamente o de reunir não apenas os textos, mas também as redes de associações, anotações e comentários às quais eles são vinculados pelas pessoas. Ao mesmo tempo, a construção do senso comum encontra-se exposta e como que materializada. A elaboração coletiva de um hipertexto. Trabalhar, viver, conversar fraternalmente com outros seres, cruzar um pouco por sua história, e significa, entre outras coisas, construir uma bagagem de referências e associações comuns. Uma rede hipertextual unificada, um texto compartilhado, capaz de diminuir os riscos de incompreensão. Aí está no texto, as tecnologias da inteligência, o futuro do pensamento na era da informática. Aí, veja, mais uma vez falando sobre hipertexto. O texto evidencia uma relação entre hipertexto e a sociedade, em que as tecnologias se inserem. Constata-se que nessa relação há uma. O hipertexto faz com que a gente crie que maneira de se relacionar. Constata-se que há uma forma de construção colaborativa do conhecimento. Se eu tenho várias formas de fazer com que aquele texto seja lido e seja compreendido, vai haver uma forma colaborativa de conhecimento. Certo? E aí, a última questão sobre hipertexto, tá? Mais uma vez, também uma questão do Enem, tá? E aí, na questão 18, diz o seguinte:
A última questão da gente vai terminar a aula agora, tá bom? O hipertexto permite, ou de certo modo, em alguns casos, até mesmo exige, a participação de diversos autores na sua construção, a redefinição dos papéis de autor e leitor e a revisão dos modelos tradicionais de leitura e de escrita. Por seu enorme potencial para se estabelecerem conexões, ele facilita o desenvolvimento de trabalhos coletivamente, o estabelecimento da comunicação e a aquisição de informação de maneira cooperativa, tá vendo? Que tem lá na outra questão. Embora haja quem identifique o hipertexto exclusivamente com os textos eletrônicos, produzidos em determinado tipo ou meio de tecnologia, ele não deve ser limitado a isso, já que consiste em uma forma organizacional que tanto pode ser concebida para o papel como para ambientes digitais. No papel, eu falei para você, nota de rodapé, né, link. É claro que o texto virtual permite concretizar certos aspectos que no papel são praticamente inviáveis. Conexão imediata, a comparação de texto na mesma tela, um mergulho no diversos aprofundamentos de um tema, como se o texto tivesse camadas, dimensões ou planos. E aí, para a gente terminar a nossa aula, a pergunta é: considerando-se a linguagem específica de cada sistema de comunicação, como rádio, jornal, TV, internet, segundo o texto, a hipertextualidade configura-se como um elemento originário dos textos eletrônicos? Não, porque o texto escrito também tem. Conexão imediata e reduzida ao texto digital? Não. Tem texto físico também que tem. Um novo modo de leitura, de organização da escrita. O hipertexto faz com que exija novas possibilidades de organização da escrita. Ok, crianças? Gostaram da aula? Um pouco grande, mas a gente trabalhou todo o assunto aí de hipertextualidade. Tranquilo, crianças? Aí, só para a gente terminar, deixa eu só abrir uma coisinha para vocês verem aqui. Olha, eu vou abrir aqui o Google e vou espelhar aqui para vocês só um minutinho, para vocês verem o que é, na verdade, esse hipertexto, tá? Vou abrir aqui bem rapidinho, só um minutinho. Parar a apresentação, vou aqui abrir. Cadê? Deixa eu ver aqui onde... Aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Estão vendo? Sim. Pronto. Aí, vejam só. Eu vou dar um exemplo do que é hipertexto, tá bom? Como essas possibilidades, como a gente acabou de ver, vão sendo acrescentadas de forma colaborativa através do hipertexto. Vamos lá, eu vou botar aqui, ó. O que é hipertexto? Aí abriu aqui um linkzinho, eu vou abrir aqui o que é hipertexto. Aí vou aqui, ó. Vai abrir aqui. Aqui, eu abri uma página do toda a matéria, certo? E aqui, ó, eu vou vendo aqui os links e tal, e aqui já tem um outro link para eu entrar em outra página. Quando eu entro em outra página, lá vai ter um outro link, vai ter aqui imagem, vai ter outros links, vai ter outras formas de fazer essa minha experiência com a leitura de forma mais abrangente, mais cooperativa. Então, o hipertexto, ele facilita a minha leitura. Eu posso clicar aqui, ó, já tem um vídeo explicando o que é hipertexto. Aí eu vou abrir lá o vídeo. Então, a linguagem digital, dentro do campo do ambiente virtual, amplia a meu tipo de leitura e minha experiência muito por causa do hipertexto. Tranquilo, crianças? Espero que tenham gostado da aula. Tá certo? A aula foi Obrigada pela aula, professor. Legal, né? Então, o Enem vai falar sobre isso, vai trabalhar sobre linguagem digital, é só ser esperto, só se ligar na linguagem, tá certo? Eu vou agora só mostrar para vocês a atividade, tá certo? Bem rapidinho. Vamos lá. Eu tô tão bugada com essa tua atividade, Hugo. Por quê? Porque eu não tô entendendo nada. Eu nem sabia o que era uma fanfic. Eu já pesquisei, Pronto. continuei bugada, juro. Você vai entender o que é, veja.
Então, estão vendo aí a atividade? Sim. Veja. A fanfic é o seguinte. Imagine, alguém aqui deve ser fã de algum super-herói, de algum anime, de algum personagem, de alguma história em quadrinho, de alguma coisa. De Eu uma não. banda, de alguma banda, de alguma celebridade, de alguém, algum blogueiro, alguém. E o que é uma fanfic? Você pode criar, fazer um texto, uma narrativa, deixe sua imaginação fluir. Que você pode partir de um filme que você gosta, você vai recriar isso, colocar novos personagens, colocar uma nova história, se colocar dentro, mudar o enredo da forma que você quiser. E essa fanfic tem o tamanho que você quiser. Tem fanfics curtas, tem fanfics longas. Você vai criar na sua imaginação. Normalmente, essas fanfics são feitas por fãs de alguma banda, de algum livro, de algum filme. Pode ser de qualquer coisa que você crie. Aí existem várias formas de fanfic. Você pode escolher cada uma delas aí. Eu vou explicar aqui bem rapidinho. Tem o universo alternativo, que é quando os personagens são diferentes do universo original. Por exemplo, você pega Harry Potter e bota Harry Potter dentro do País das Maravilhas. Um exemplo. Tem esse daqui também, que é um trama mais dramático, que alguns dos personagens centrais rege a trama dessas histórias. Tem também a canon, que é o estilo de mini liberdade. Você segue uma história original, usando os mesmos personagens, só que cria outra história. Também tem o crossover, que são fanfics que misturam dois universos fictícios. Por exemplo, você pega o universo da Marvel e os personagens da Marvel e bota dentro de, sei lá, Cavaleiro do Zodíaco, ou bota dentro de outro desenho, sei lá, Pokémon, tá? Então, existem várias formas aqui. Também tem o adulto, tá? Você pode fazer com erótico, mas eu prefiro não fazer essa, tá bom? Também tem o one shot também, que são as fanfics que tem um capítulo só, porque normalmente é o seguinte, gente, quando alguém faz uma fanfic, às vezes ela começa a história e outras pessoas colaborativamente vão continuando essa história. Ou você pode fazer essa one shot, que já é a sua própria história, que não precisa de continuidade. Certo? Então, vocês vão escolher um tipo desse daí. O que eu vou dizer a vocês, no geral, é o seguinte. Pega algum universo que vocês gostam, de música, de filmes, de livro que vocês leram, e tenta fazer uma recriação, uma narrativa recreativa desse que você gosta, da história em quadrinho, do personagem que você quiser, e você vai fazer uma nova narrativa, que é chamada de fanfic. Tá certo? Se vocês quiserem também, você pode fazer de forma colaborativa, junto com alguém. Alguém começa a fanfic, você pode escrever a sua, dá para a pessoa ler e a pessoa continua. Aí você diz lá, Tem algum professor... limite? Oi? Limite, tipo... Não tem limite, você fica à vontade. Tem fanfic que tem uma página só, tem fanfic que tem 10 páginas, você faz o que você quiser. Tá certo? Agora, lembre-se que você vai assumir o papel protagonista da criação. O universo é seu, é um universo paralelo. Você pode misturar histórias, personagens e fazer de uma forma interessante que agrade a você. Fique bem livre com as preferências que vocês tiverem. Tranquilo? Ô, professor. O contexto que vai fazer, né? Só que essa história que você vai criar, a liberdade é sua. Você pode usar personagens que já existem, misturar histórias, misturar personagens, universos diferentes, que você vai fazer. Professor, Hugo, Oi. deixa ela falar primeiro. vai valer de 0 a 10. De 0 a 10. Aí, qual vai ser teu método de correção? Porque, tipo, todo mundo vai ter uma história diferente, de quantidades diferentes. Aí eu queria saber qual método o senhor vai usar. O método de correção é o seguinte. Eu não vou ver pelo tamanho, eu vou ver pela criatividade. Por exemplo, como você utilizou universos diferentes, você foi criativo, é pela criatividade. Certo? Logicamente que uma história mais complexa, mais abrangente, a análise vai ser diferente, mas fiquem à vontade, eu não vou dar 10 para quem fizer 20 páginas, não. Tá certo? Eu vou ver uma história que foi bem criada, foi bem criativa,
o cara usa universos diferentes, personagens diferentes. Se você for criar universos que você sabe que muita gente não vai conhecer, ou que eu não vou conhecer, depois da fanfic ou antes, dá uma explicadinha, assim, pessoa é no universo de um anime tal, misturado com não sei o que tal. Então, eu vou avaliar pela criatividade e pela produção de vocês, que o texto seja também feito de forma interessante. Tá certo? Todos vocês vão criar fanfic, tá certo? Do terceiro E, também terceiro F. Só que quem vai corrigir as atividades de vocês, do E e do F, vai ser Petrúcio. A gente combinou o seguinte, né? Ele dá as aulas físicas e eu fico aqui na parte remota, e as atividades sou eu que vou criar. Petrúcio não vai passar nenhuma atividade para vocês. As atividades eu vou passar a partir da minha aula, e ele vai corrigir colaborativamente comigo. Eles, as duas turmas deles, e eu, as outras turmas com vocês. Entenderam? Ei, Hugo, deixa eu perguntar. Diga, meu amor. Tem que ser PDF ou Word, tem algum formato específico? Não, veja, o ideal é que, se vocês conseguirem fazer no Word, se quiser mandar em PDF, é melhor porque o PDF ele fica meio que engessado, não tem como mudar, tipo, não tem como ficar fora de padrão, entendeu? Mas vocês mandam da forma que vocês quiserem. Até porque eu não vou mexer no texto de vocês, o texto é de vocês. Então, eu não vou corrigir nada no texto, eu vou dar nota pela leitura da história. Então, formata a forma que vocês quiserem. Beleza, mas tipo, tem alguma estrutura, tipo, tem que seguir, fazer uma capa, uma contracapa, tem alguma coisa assim? Ou... Fiquem à vontade, se quiserem criar desenhos, se quiserem fazer uma fanfic como se fosse uma história em quadrinhos, faça da forma que vocês quiserem, tá certo? Tá certo, obrigado. Beleza, gente? Um prazer estar com vocês, o terceiro E e o terceiro F também, meus alunos do A, B, C e D, amo vocês, façam essa atividade aí, e não esqueçam que hoje tem atividade de regência, tá? Não vou adiar, tá? São 15 dias para entregar. Um abraço, obrigado pela presença, esse assunto é maravilhoso. Um abraço. Aí não é pra gente não, é assim não, né? Não, é só pro menino do AD, para vocês começa hoje. Certo. Beleza? Valeu. Um abraço. Hugo, essa atividade é individual ou pode ser em dupla? Ela é individual. O que você pode fazer